Filipe Querido. Filipe, bom dia. Obrigada por se juntar a nós. Ajude-nos a interpretar estes dados, direcionando para a economia nacional e juntando também aqui as previsões do Conselho das Finanças Públicas ontem divulgadas, desde logo com previsões mais baixas do crescimento da economia nacional e um regresso ao déficit já no próximo ano. No contexto em que o país se encontra de orçamento do Estado, todos estes dados devem significar o quê para o Governo? Que deve, se é que ainda pode fazer alguma alteração ou ter uma perspectiva mais contida no orçamento? Sim, eu diria que a prudência neste momento será a parte mais importante para se tentar negociar no Orçamento de Estado. Aliás, neste momento nós não sabemos qual é o efeito final desta guerra de tarifas na economia e depois no que vai ter na questão do crescimento da receita do Estado. E é por isso que é preciso ter alguma prudência. Aliás, o Conselho de Finanças Públicas já avisou que as contas que eles introduziram nas previsões ainda não têm em consideração, por exemplo, algumas medidas que já foram anunciadas pelo Governo em concordância com o Chega para o próximo Orçamento de Estado. E, portanto, o Conselho de Finanças Públicas neste momento já está a avisar para o ano a probabilidade de ter déficit é bastante alta e, portanto, se nós ainda incluirmos a questão da redução do IRS, a questão do IRC, tudo isto ainda vai dificultar ainda mais o equilíbrio das contas públicas. Portanto, a prudência aqui será importante, até porque ainda não sabemos bem o efeito final desta onda de tarifas. Isto é, nós tínhamos antecipado, e a OCDE, assim o nosso, tinha antecipado um cenário ainda pior do que verdadeiramente aconteceu, mas isto foi porque as empresas se anteciparam, tal como a Álvaro Santos Pereira estava a dizer. E agora o que nós vamos ter é o efeito verdadeiro no segundo semestre do efeito das tarifas e depois vamos ver de facto se isso não vai ter repercussões sobre o crescimento económico. Só uma pequena nota que também é importante já retirar destes dados do INEM, o crescimento das contribuições sociais, ou seja, aquelas contribuições que os funcionários fazem para a segurança social e que, de certa forma, mostram o ritmo de crescimento do emprego, neste momento já está a abrandar consideravelmente. Eu diria que este é, para mim, o principal indicador de novidade do INE e isto reflete já um pouco, na altura, estamos a falar do segundo trimestre de 2025, estamos a falar um pouco que as empresas já estavam de certa forma, cautelosas sobre o que é que ia acontecer por causa das tarifas e provavelmente congelaram bastantes contratações, congelaram até aumentos salariais, precisamente porque não sabem o que vão esperar no próximo, neste caso, neste segundo semestre do ano. Acrescentando, Filipe, que ontem o Conselho das Finanças Públicas falava precisamente do peso do emprego, do trabalho, também nas contas nacionais, e juntando aqui estas duas perspectivas, percebemos o que impacto é que isto terá. Precisamente, eu diria que o governo andou a reboque, e este governo e já o anterior, andou a reboque da dinâmica excelente que o mercado de trabalho estava a ter, muito até alimentada pela imigração, convém-se dizer. E, portanto, a partir do momento em que esta dinâmica no mercado de trabalho começa a arrefecer, o crescimento das contribuições sociais também vai arrefecer e isso acaba por haver menos receita a aumentar. E essa receita tem sido essencial para segurar o déficit. Aliás, é precisamente por este aumento das contribuições sociais que Portugal conseguiu manter o equilíbrio, mesmo subindo a despesa pública e também reduzindo o IRS. Portanto, sem este aumento das contribuições sociais, o governo português fica com menos margem para gerir todas estas questões, nomeadamente o aumento da despesa, que ela continua voraz. Aliás, comparando com o ano passado, a despesa já aumentou 6%, portanto continua ainda com um ritmo bastante voraz e nós vamos ter que perceber muito bem como é que vamos gerir tudo isto, porque não é possível continuar com este ritmo de aumento de despesa, assumindo que a própria receita agora vai começar a arrefecer com o arrefecimento da economia. É nessa perspectiva de gestão e de contenção que entra aquela declaração de Nazaré da Costa Cabral de a margem, a folga é curta, não permite aventuras. O que é que podemos interpretar nesta altura como uma eventual aventura? Eu diria que a eventual aventura é a questão, por exemplo, da questão das portagens ou a questão também. Temos que ver também, há outra questão aqui da redução da margem que é o próprio pagamento do PRR. Vamos ter que começar a pagar e isso também reduz as tais margens para as aventuras. E depois também, obviamente, Falamos do PRR. Por exemplo, um aumento dos salários dos funcionários. Aliás, poderia dar-se o caso, neste momento, por causa do SNS, o governo ter a tentação de aumentar ainda mais os salários dos médicos para tentar captar mais
a mais médicos para o SNS e isso prejudicar o ritmo de crescimento de despesa, a mesma A coisa questão da despesa na defesa também pode ser uma aventura? despesa. Precisamente, quer dizer, a aventura, obviamente temos que perceber que há tendências que nós temos que respeitar, mas de facto isso implica o quê? Se nós gastarmos mais na defesa, mesmo que isso não conte para, estatisticamente para o déficit, nós temos que ter a noção que vamos ter que ir pagar. E, portanto, este aumento da despesa na defesa vai implicar reduções ou contenções no crescimento da despesa do outro lado, ou até aumentos da receita, ou seja, aumentos de impostos. Isso tem que ser falado de forma clara. Eu diria que o Miranda Sarmento vai ter que ser muito claro na forma como comunica, porque será interessante as próximas semanas perceber qual é a abordagem que ele vai ter, porque ele próprio já veio dizer que espera ter um excedente de 0,1%. E eu não sei onde é que ele vai buscar o dinheiro para pagar o PRR e se houver a tal necessidade de aumento da despesa na defesa. Para esse otimismo. Deixe-me então pegar aí na questão do PRR, porque parece-me que também há aqui versões diferentes quanto à execução do PRR. Sabemos que estão valores muito altos em causa e o Conselho das Finanças Públicas acaba por alertar que uma parte significativa da bazuca europeia pode ficar por executar, embora o Governo assegure que quer ir até ao último cêntimo. É possível ainda, o país ainda tem tempo para recuperar e correr atrás do prejuízo, se assim podemos dizer, e executar totalmente o PRR? Eu diria que o PRR é muito sensível. Porquê? Porque até poderíamos ter tempo, vamos imaginar que temos tempo, eu não acredito que tenhamos, mas vamos imaginar que o Governo ponha a carne toda no assador e coloca toda a despesa a ser executada. Isso põe em causa o déficit. E, portanto, o Governo, neste momento, não quer aumentar muito mais o ritmo de implementação do PRR, por um lado, porque vai se refletir nas contas públicas. Portanto, ele tem que encontrar aqui este equilíbrio certo de utilizar o máximo possível sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. E depois, acima disto, para o ano e depois 2027, vamos ter que começar a pagar o próprio empréstimo do PRR. Portanto, quanto mais se gastar deste empréstimo, mais também tem que se gastar na devolução do próprio empréstimo. O que significa que, por um lado, do ponto de vista eleitoral, faz sentido a utilização do PRR total, mas do outro, a mensagem que se passa ao nível das contas públicas acaba por ficar fragilizado. Portanto, o Governo aqui vai ter que encontrar o equilíbrio certo para tentar o melhor dos dois mundos, sabendo que o melhor de um implica o pior do outro. Portanto, vamos ter que encontrar aqui uma espécie de um equilíbrio perfeito entre os dois ritmos. Filipe Carilo, muito obrigada por ter estado connosco. Até à próxima. Muito obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigado.